Boa noite a todos, a paz do Senhor. Sou Paulo Ricardo, sou um dos ministros da casa. Sejam todos bem-vindos, visitantes, aqueles que nos acompanham pela TV Rica, Deus abençoe. E sem mais, abramos a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 19. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. Aleluia, a única coisa que eu pedi para o Senhor é que eu não atrapalhe Ele. Então, irmãos, não permita que nada te impeça de continuar seguindo o fluir dessa corrente, desse rio, amém? A gente às vezes aprende na religião que a gente precisa ter unção só para pregar. Na realidade a gente precisa ter unção para ouvir também. Porque se eu não tiver unção para ouvir, irmãos, pode ser qualquer pessoa ministrando a palavra, você não vai conseguir entender. Amém? Você está abrindo aí? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz a palavra do Senhor assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu vou ler mais uma vez. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tudo que Deus já prometeu um dia. Tudo que você tem ouvido de promessas que estão se cumprindo, notícias que estão acontecendo, são palavras que um dia Deus liberou. Olhar para vocês hoje é olhar para palavras que se cumpriram. Olhar para cada um aqui é saber que um dia você foi alvo de uma palavra profética. E de repente você nem imaginava estar aqui hoje, mas por causa da palavra você está aqui. Porque nós somos o cumprimento de uma palavra. Você é o cumprimento de uma palavra profética. Alguém recebeu uma palavra um dia a respeito da sua vida. Alguém um dia foi alvo de uma palavra de Deus e disse que você estaria aqui, e disse que você estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Nós somos o cumprimento de uma palavra. Eu sou o cumprimento de uma palavra. Eu só estou aqui porque um dia Deus liberou uma palavra sobre a vida da minha mãe e ela creu nisso. Você está aqui por causa disso. E entender, irmãos, que a palavra profética, ela nos dá destino e nos alinha. Faz toda a diferença nas nossas vidas. Faz com que vençamos obstáculos. Faz com que nós venhamos a romper qualquer estrutura, qualquer coisa que venha nos paralisar. Entender que a palavra profética produz alinhamento e destino é entender que eu preciso me movimentar de acordo com aquilo que o Senhor está falando. Sabe, eu ouvindo a respeito do hospital, ouvindo a respeito da escola teológica do Efatá, sai muito mais coisas que está acontecendo e que no seu devido tempo será colocado aqui para que todos saibam, porque o Senhor está falando e cumprindo aquilo que Ele falou. Amém? Eu quero fazer parte de tudo que o Senhor falou. Eu quero viver tudo que o Senhor falou. Sabe, para a gente viver essa palavra profética, nós precisamos nos alinhar a ela. O texto que eu li, nós ficaremos só nele, como base, diz: temos assim uma palavra confirmada, uma palavra profética confirmada a nosso respeito. Irmãos, quando eu tenho uma palavra profética, quando eu tenho confirmada uma palavra sobre a minha vida, isso tem poder de mudar, irmãos, o rumo da minha vida. A maneira com que eu me vejo, a maneira com que as pessoas também me veem. Mas tudo isso só é possível quando há uma adequação, quando há um alinhamento. Nesse mês de agosto nós temos ouvido da parte de Deus que nós estamos num processo de alinhamento, aonde o Senhor nos alinha, aonde o Senhor nos posiciona. E viver de acordo com essa palavra faz com que a gente comece a entender que não cabe mais o individualismo na nossa vida. Não cabe mais vivermos a nossa vida de forma individual.
Não cabe mais olharmos para a nossa vida dessa forma. Não cabe mais só tivermos uma ótica da nossa vida, de nós mesmos. Tudo que Deus faz na sua vida, preste atenção, pode começar individual, de forma individual, mas vai crescer e vai tocar muitas vidas. Quando Deus iniciou todas as coisas com o homem, Ele não via somente Adão, Ele via todo um povo, toda a humanidade. Quando Deus libera uma palavra para você, mesmo que ela seja totalmente individual, pessoal, cheia de detalhes, essa palavra, como um leque, ela se abre, e o cumprimento dela tocará muitas pessoas. Ou seja, tudo que Deus quer fazer na sua vida não é para você mesmo só, não é só para você. O propósito de Deus, ele alcança proporções maiores a partir do momento que eu entendo que a minha vida, como a de Cristo, foi entregue para muitos. A minha vida, a entrega da minha vida pode tocar a muitos, pode chegar até outras pessoas e produzir mudanças drásticas, e produzir mudanças violentas. Às vezes com uma palavra, um toque, uma ação. Porque eu entendo que eu não estou sozinho no propósito de Deus. Eu acredito que houve um engano, aonde as gerações ouviam uma coisa e não entenderam, aonde as gerações achavam que existia um propósito individual de cada um, livros escritos baseados em um propósito individual. Esses dias eu estava vendo uma pessoa numa rede social falando que eu preciso descobrir qual é o propósito de eu nascer, qual foi o propósito de eu estar aqui vivo, o propósito da minha vida, para eu poder viver o que Deus tem. Isso é fácil de responder. O propósito de você nascer foi viver o propósito dele. O propósito de você existir foi cumprir algo que está dentro do coração dele. Não faz sentido a sua vida ser vivida fora daquilo que ele sonhou para você. Não existe plenitude em lugar algum, irmãos. Não existe plenitude em nenhuma realização que não seja a vontade plena e soberana do Senhor. Qual é a resposta do propósito da vida? Viver o propósito eterno de um Deus que criou todas as coisas. Sabe, José teve um sonho individual, um sonho pessoal, onde as pessoas da sua família se prostravam diante dele. O sonho parecia só dele. O sonho parecia uma realização só dele. Um dia você vai estar numa posição e vão se prostrar diante de você. Parecia um sonho individual. Parecia um apontamento profético para uma realização individual dele. Mas um sonho individual de José, na realidade era um sonho governamental de Deus. Porque através de um homem, através do governo na vida de José, nações foram livres da morte. O povo hebreu, que era o povo chamado por Deus, foram livres da morte, protegidos da morte, da fome. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que às vezes uma coisa tão individual e pessoal sua, como um casamento, um noivado, uma conquista, pode parecer pequeno, individual e pessoal, mas na realidade em Deus toma proporção de multidões e de nações. Imagina um problema particular, pessoal, eu gosto dessa história. Um problema particular de uma mulher estéril, perseguida. Era só um problema de esterilidade, de perseguição. Ela não podia ter filhos, e com isso ela era afrontada o tempo todo. Era um problema pessoal, era um problema particular. Mas não era. Era o problema da falta de uma voz profética numa geração.
Eu não sei se você compreende, irmãos, tudo que Deus está cumprindo sobre essa casa, tudo que Deus está cumprindo sobre a igreja, tudo que Deus está cumprindo e quer cumprir sobre a sua vida, não é somente diz respeito a você, mas diz respeito a multidões, ao governo, a nações, porque nós somos escolhidos para isso. Um problema particular. Coitada da Ana, perseguida e estéril. Mal sabia ela que por trás dos seus problemas havia o que? Uma promessa de uma voz, que seria uma voz profética naquele tempo, seu filho Samuel. Precisamos entender o que Deus está fazendo. Sabe-se a sua individualidade com Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Se a sua individualidade com Deus não convergir para o coletivo, você está se tornando um egoísta espiritual. Muito se fala ainda hoje do seu quartinho secreto, do seu tempo com Deus. Eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Deixa eu te dar uma notícia: se o seu tempo com Deus não convergir para as pessoas, você se torna um egoísta espiritual. A sua individualidade com Deus tem que convergir para multidões, para pessoas, para tocar a vida das pessoas. Neste mesmo versículo diz: e fazeis bem em atendê-la. Eu vou ler mais uma vez. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Não tem como atender uma palavra profética sem alinhamento. Escuta o que eu vou te dizer, preste bem atenção. Não tem como atender uma palavra profética sem alinhamento, não tem jeito. Porque a palavra profética, ela vem para poder arrancar coisas e colocar coisas novas. A palavra profética vem para alinhar nosso caminho, nossa direção. Senão Deus não falaria. Toda a palavra profética vai gerar alguma coisa, vai gerar um movimento, vai gerar, escute o que eu vou te dizer, vai gerar um desconforto até mesmo. Toda a palavra profética, meu irmão, vai fazer com que você se mexa. Eu nunca vi na minha vida que eu tenho com Deus, de Deus falar alguma coisa para você ficar parado. Até no ficar parado com Deus a gente se movimenta. Toda a palavra profética vai exigir um alinhamento. E aqui o texto diz que fazemos bem em atender. Fazemos bem em atender a palavra profética. Fazemos bem em ouvir a palavra profética. Nós tivemos aqui nesses dias mais palavras sendo liberadas. Palavras confirmando palavras que haviam sido ditas. Palavras confirmando promessas que já estão acontecendo. E essas palavras precisam ser atendidas. E alguns acham que atender uma palavra, alguns acham que cumprir uma palavra, viver uma palavra, tem a ver com fazer aquilo que acha que deve ser feito. Na realidade, irmãos, quando Deus fala, Ele dá as medidas certas para você. Ele dá o tamanho certo da construção. Deus, quando libera uma palavra, Ele sempre vai liberar um modelo, e esse modelo tem que ser obedecido. Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus desorganizado. Ele vai liberar uma palavra com medidas. O texto diz: fazeis bem em atendê-la. Esse que é o problema, irmãos. A natureza adâmica foi enganada através do bem e do mal. A história é antiga, mas nós conhecemos uma árvore que não era só mal, mas também que tinha bem. Uma árvore que não tinha somente um aspecto de mal, mas tinha um aspecto de bem. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o homem comeu e passou a interpretar o bem. Sabe qual é o risco das nossas vidas? Quando nós interpretamos o que é correto, quando nós interpretamos o que é bem ou o que é mal. Tem muita gente se perdendo fazendo coisas boas. Tem muita gente se perdendo fazendo bem. Calma que você vai entender. Tem muita gente pregando a palavra, achando que está fazendo bem.
Tem muita gente que está adorando e sacrificando a Deus de várias formas, achando que está fazendo bem. Sabe, fazer o bem não está relacionado com aquilo que eu acho, mas está relacionado com um desenho original. O bem de Deus já está formatado, é um desenho original. Sabe, não existe lugar pior para a gente se perder do que fazendo bem. Eu acho que tem mais gente perdida fazendo bem do que fazendo mal. Porque fazendo mal você sabe que está errado e você vai ter que consertar uma hora ou outra. Mas quando você está perdido fazendo bem, fazendo coisas que aos seus olhos são boas, não estou fazendo a obra de Deus, eu estou vivendo o meu ministério, eu estou cumprindo com o chamado de Deus na minha vida. Você se perde fazendo bem. Saul foi rejeitado fazendo bem. Saul foi rejeitado porque ele recebeu uma palavra, e a palavra deu medidas para ele, deu coordenadas para ele. Só que ele julgou que aquela palavra não era tão boa, e ele falou: não, eu posso melhorar. Deus falou para matar todos. Deus falou para matar todo aquele povo de Amaleque. Mata todo mundo, não poupa ninguém, nem gado, nem nada. E aí Saul falou: não, eu vou fazer algo melhor, eu vou fazer o bem. O que ele fez? Primeiro ele poupou o rei Agag, e depois ele separou o rebanho melhor. Pensa em Saul separando o rebanho, separando os melhores daquele rebanho. Não, eu vou separar o melhor desse povo, e eu vou sacrificar ao Senhor. Ele foi rejeitado fazendo o bem, porque o bem aos olhos dele era desobediência e rebeldia aos olhos do Senhor. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Existe uma palavra profética sobre a sua vida. Existe uma palavra, existe um desenho, existe uma coordenada. E não adianta você se esconder atrás do bem que você faz. A palavra vai te alinhar. Não adianta se esconder: não, mas eu prego, não, mas eu faço, não, mas eu dou aos pobres, não, mas... Deixa eu te dizer, não dá para se esconder atrás disso. A palavra profética, ela vai produzir alinhamento. Eu gosto muito daquele texto de Apocalipse, acho que é 3:20, se eu não me engano. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem gostaria, né, de ter Jesus batendo na porta do seu coração? Quem gostaria? Eu não. Se Jesus está batendo na porta do meu coração, é porque Ele está do lado de fora. E se Ele está do lado de fora, é porque eu botei Ele lá. Ele não tem que estar do lado de fora batendo para chamar minha atenção e falar: deixa eu entrar aí. Não, Ele tem que estar lá dentro governando, porque é o lugar de governo, é dentro de nós. Sabe, tem gente que Deus está batendo. Ah, profeta, que heresia é essa? A gente não prega que Ele já é um espírito e Ele nunca vai sair, é verdade. Mas quando eu falo de Jesus batendo do lado de fora, eu estou falando do governo. Quem governa teu coração? Quem que está do lado de dentro? Quem está na sala de comando? Quem está lá com o controle na mão, comandando, governando, direcionando e dando as coordenadas certas? Ou será que Ele está do lado de fora batendo e dizendo: deixa eu entrar, mas eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo tudo que é bem e é correto, mas Ele está do lado de fora batendo? Vai ler a história dessa igreja na qual Jesus estava do lado de fora batendo. Saul foi rejeitado fazendo o bem. Saul foi rejeitado adorando ao Senhor. Saul foi rejeitado sacrificando o melhor do rebanho para o Senhor. Deixa eu te dizer, se a sua oferta está baseada no seu pensar e no seu querer, a tua oferta não vale de nada diante do Senhor. A obediência é melhor do que sacrifícios. Você pode oferecer o melhor boi, você pode oferecer a melhor oferta, a melhor quantia, mas se você não estiver embaixo de obediência do Senhor, a sua oferta vai ser motivo de rejeição. Nós estamos vivendo, irmãos, palavras proféticas do Senhor, e muito mais o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. É tempo de nos alinharmos à palavra profética de Deus, porque senão a palavra profética de Deus é que vai nos alinhar.
Escute o que eu estou te dizendo. Se nós não alinhamos a palavra profética nos alinha. Porque às vezes a impressão que temos é o seguinte: Jesus lá do lado de fora batendo na porta. Deixa eu te dizer o que é o bater da porta de Jesus. São inúmeras circunstâncias na nossa vida para chamar-nos a atenção. Porque quando alguém bate do lado de fora, ele produz um barulho para chamar a atenção de quem está do lado de dentro. Sabe o que Deus está fazendo muitas vezes? Permitindo barulhos na sua vida para chamar a tua atenção, para alinhar a tua vida à palavra profética de Deus. Por que tanto barulho, Senhor? E só a gente sabe que o barulho mais alto não é o barulho que acontece fora da gente, é o barulho que acontece fora. Tem gente que está sorrindo para todo lado, mas por dentro está um estrondo. É tempo de alinhar a palavra profética. É tempo da gente se alinhar naquilo que Deus está fazendo e falando sobre essa casa. O texto diz que atender a palavra profética é como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Uma candeia é uma pequena peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável, e é provido de uma mecha. Uma candeia é um objeto que produz luz, depende de um combustível. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra profética, ela precisa iluminar lugares tenebrosos dentro de nós. Como o texto diz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra profética, ela precisa iluminar lugares escuros dentro de você. Não tem lugar mais tenebroso do que o coração do homem. Um dia o profeta disse: mais enganoso, não tem mais coisa enganosa do que o coração do homem. Eu acho que eu anotei aqui o texto, Isaías, eu acho. O Jeremias 17. Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Repita comigo: não tem lugar tenebroso. Vou corrigir, falei errado. Não tem lugar mais tenebroso do que o coração do homem. Nós precisamos de luz lá. Uma palavra profética é uma luz que se acende. E quando essa luz se acende, é preciso alinhar. E aí de repente vem outra palavra, e aí a gente alinha. E aí a gente anda mais um pouco, e aí as trevas vão sendo vencidas. Daqui a pouco o Senhor vem e libera outra palavra, e aí as trevas caem naquele momento. E a gente vai conseguindo enxergar. A gente vai conseguindo enxergar. A gente vai conseguindo ver dentro de nós o que precisa ser mudado. Irmãos, nós estamos num processo. E esse processo não tem a ver só com a gente, como eu já falei. Sabe por que é a necessidade de um alinhamento no seu coração? Porque existem pessoas que dependem da sua vida, pessoas que vão ser tocados através daquilo que Deus está fazendo dentro de você, pessoas que vão ser curadas a partir daquilo que Deus está fazendo dentro de você, pessoas que vão ser restauradas a partir do que Deus está fazendo dentro de você. Uma candeia que brilha. Sabe, o coração do homem é algo muito enganoso, corrupto. E essa palavra, a palavra profética vem como essa candeia e ilumina. Mas ela ilumina por um tempo. E de repente uma outra palavra vem e torna mais forte essa luz. E quando eu alinho a minha vida para aquilo que Deus está falando, sabe o que acontece? Um pedaço de trevas cai. Quando eu alinho a minha vida para aquilo que Deus está falando, as trevas caem. Irmãos, e quando nós falamos de trevas, não fique, preso a mitologias religiosas. A maior treva do ser humano é o desconhecimento da verdade de Cristo. Não existe mais maior treva do que isso. Quando a gente fala de trevas, já vem aquela coisa, né? O diabo, os demônios, as trevas, o demônio que está na minha vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não existe maior trevas na vida de um homem do que o desconhecimento de Cristo. Não existe.
Desconhecer a verdade não é falta de conhecimento bíblico, é falta de governo de Cristo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Desconhecer a verdade não é falta de conhecimento bíblico. Tem muita gente que conhece Bíblia, mas não tem governo de Cristo. A verdade de Cristo revelada dentro do nosso coração, destruindo as trevas, é o governo de Cristo dentro de nós. Não é Ele do lado de fora batendo e falando, deixa eu entrar, não. É Ele lá dentro ceando conosco e nós ceando com Ele. Essa ceia não é após morte, irmãos. Essa ceia que Ele está falando não é uma coisa que você vai viver depois que você estiver lá em algum lugar, depois da morte. Não, essa ceia, essa comunhão é governo. Um dia eu vou cear com o meu Senhor. Um dia eu vou sentar à mesa com o rei e vou cear com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, você está perdendo tempo, você pode cear com ele agora. Cear com Cristo dentro de você é viver o governo dele todos os dias. Provérbios 14 diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como viver uma palavra profética sem fidelidade, sem obediência. A palavra profética, a primeira coisa que ela produz dentro de nós é um alinhamento de obediência e de fidelidade. Não tem como. Por que Saul se perdeu fazendo bem? Porque o coração dele era infiel e desleal. O profeta chegou e disse: você vai fazer dessa forma, Samuel, porque assim te diz o Senhor. Você vai matar todo aquele povo de Amaleque, você não vai poupar o rei, vai matar o gado. E foi liberando a palavra sobre ele. E ele por fora ele falava: ok, beleza. Mas por dentro ele falava assim: eu tenho um plano melhor. Isso se chama deslealdade. Por fora você é fiel e por dentro você se torna desleal. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Não existe, irmãos, não existe mais trevas dentro na nossa vida do que o desgoverno de Cristo. Sabe, eu posso gritar na igreja, eu posso berrar, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso trazer a melhor oferta, mas se Cristo não governar a minha vida, eu estou em trevas. Já passou esse tempo, irmãos. A gente está vivendo um novo tempo da igreja. Já passou esse tempo que a gente demonstrava santidade através da roupa. Já passou esse tempo que a gente mostrava santidade através do linguajar. Já passou esse tempo que a gente mostrava santidade através das nossas práticas religiosas. Eu sou mais santo porque eu oro mais. Isso aí já acabou, já passou, a gente já está no outro nível. Eu preciso demonstrar Cristo na minha vida através do governo dele manifesto, todo dia, todo momento. Toda vez que o Senhor libera uma palavra, Ele destrói trevas, do desconhecimento e do desgoverno, para que as nossas decisões não sejam influenciadas pelas trevas. Toda vez que Ele libera uma palavra profética, Ele destrói as trevas e o desgoverno. Uma palavra profética vem para nos alinhar, vem para gerar governo em nós. Não é para emocionar só, a gente chorar e sair emocionado. Deus falou comigo, que tremendo. Ai. Tem gente que até esquece, né? Tem gente que se emociona tanto que até esquece. Acaba de sair lá de perto do profeta, lá chorando, enxugando as lágrimas. E aí, irmão, como é que foi? Olha, foi tremendo. Olha, todo emocionado, tô tremendo. E o que Deus falou? Ah, não lembro. Falou alguma coisa lá de bênção lá. Mas estou sentindo até agora. Você ri, né? Tenho certeza que você já passou isso. A palavra vem para alinhar a nossa vida, não para nos emocionar. Pode ser que você se emocione, isso faz parte. Estamos vivos ainda aqui, né? Faz parte da natureza. Emocionar faz parte, mas alinhar é o propósito. Não seja só um emocionado, seja um alinhado do Senhor. Não seja só alguém que se emociona com uma palavra, mas seja alguém que sai incomodado depois de uma palavra. Toda palavra produz governo. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2, a gente está careca de ler isso aí. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
E o que tinha lá? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Um desgoverno, trevas. E aí o que o Senhor fez? Liberou uma palavra. E a palavra iniciou um processo de organização e de alinhamento. É a mesma coisa. Estava eu sem forma e vazio, e havia trevas sobre o meu coração, e o Espírito de Deus pairava, esperando o momento certo. E Deus olhou para mim e disse: Paulo, haja luz. E naquele momento começou a acontecer alguma coisa dentro de mim, dentro de você, porque o Senhor, quando libera uma palavra a seu respeito, Ele começa a organizar as coisas dentro de você, para que depois as coisas fora estejam organizadas. O problema é que a gente inverte o processo, a gente espera que as coisas de fora se organizem primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor nunca começa dessa maneira, Ele sempre vai organizar o que está dentro, para depois organizar o que está fora. Então, meu irmão, não se preocupe com a desorganização de fora, se preocupe em viver o que está sendo organizado dentro de você. Para de perder tempo em organizar o que está. Não, está bagunçado, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Está fora do lugar, é o emprego, é tal coisa. Senhor, para de ficar se preocupando com a desorganização de fora. O Senhor já liberou e tem liberado uma palavra profética para te organizar por dentro. Feche seus olhos. Narabachando, orabacaço e andarabás. Fiquem com seus olhos fechados. Eu estou ouvindo a doce voz do Espírito, e eu ouço o Senhor me dizer assim: você pensa que tudo está perdido porque as suas últimas cartas já foram dadas? Você pensa que tudo está perdido porque o que você podia fazer você fez e agora não tem mais o que fazer? Eu sou o Senhor e eu permito a desorganização de fora para poder produzir organização dentro de você. Eu sou o Senhor teu Deus e eu tenho governo sobre as minhas mãos. Tenho eu feito o que você temia e permitido que acontecesse coisas que você se sente inseguro, mas eu, Senhor, te digo, eu sou a tua segurança. Permito as coisas serem abaladas, porque eu tenho produzido aquilo que é inabalável dentro de você. E eu digo a você: abra os seus olhos, mas não os naturais agora. Abra os seus olhos espirituais e perceba que quando chega no último instante, quando você não tem mais o que fazer, sempre alguma coisa acontece. E eu digo para você: esse sou eu agindo na tua vida. Quando você acha que vai dar um jeito e dá errado, e aí você fala: Senhor, agora eu não sei o que eu faço. Eu, o Senhor, entro em ação, porque eu provo para você que quando a tua força acaba, a minha na sua vida se aperfeiçoa. Não dá mais para ficar duvidando, não dá mais para ficar vivendo em ânimo dobre. Eu sou o Senhor que te sustenta, eu sou o Senhor que te conduz, eu sou o Senhor que te levo à frente. E eu já disse algumas vezes que você precisa tomar uma atitude e dar um passo além das suas forças, que você precisa dar um passo além da estrutura do barco e pisar nas águas. Mas esse passo você ainda não deu. Mas eu digo assim: continuo esperando o teu passo. Continuo esperando o teu passo. E quando deres o teu passo, não pisará em águas, mas pisará sobre a minha palavra, que servirá de ponte para te conduzir e te ligar ao teu destino que eu já disse. Coloca os teus pés, eu estou esperando. Coloca os teus pés, eu estou esperando, diz o Senhor. Irmãos, um coração alinhado ao propósito de Deus é um coração transparente e ensinável.
preste atenção, um coração alinhado ao propósito de Deus, a palavra profética de Deus, ele é transparente e ele é ensinável, porque ele já não está mais em trevas. Um coração em trevas é um coração que a gente não enxerga, é um coração que a gente não vê. Não existe luz se não houver lealdade, não existe luz se não houver fidelidade, não existe luz se o teu coração não se alinhar. Sabe o que está acontecendo? Você acaba perdendo o seu tempo. E não venha me dizer que você é fiel a Deus e não é fiel aos homens, porque essa frase já não tem mais valor algum. Não venha me dizer que você é fiel a Deus, não é fiel aos homens, porque se você não consegue ser fiel a homens, você nunca vai conseguir ser fiel a Deus. Porque o ferro, com ferro se afia. É tempo da gente alinhar nosso coração, irmãos. Sabe essas palavras, essas promessas que estão se cumprindo dia após dia sobre você como igreja, sobre essa casa como igreja do Senhor? Nós precisamos alinhar isso. Porque se a gente não se alinhar, a palavra nos alinha. Em Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Irmãos, ter ânimo dobre nada mais é do que ter um coração governado por 2 ou mais senhores. Ter ânimo, a palavra ânimo, eu fui ver, eu nem anotei aqui, mas a palavra ânimo tem a ver com a nossa alma, tem a ver com a vida. Ter ânimo dobre é você ser governado por mais de um senhor, mais de 2 senhores, é quando a sua vida é governada por um monte de coisa. É quando a sua vida é governada pelos sentimentos, pelas atitudes, pelas reações. Sabe, a gente precisa limpar o coração. Não tem como viver uma vida de governo de Cristo se o meu coração não se alinhar, se o meu coração não se render, se o meu coração não se submeter. O problema é que não queremos submeter o coração, não queremos render nosso coração para ninguém. Quando um reino está dividido entre si, ele não subsiste. Quando um reino está dividido, sabe por que tem acontecido o desgoverno, um caos na vida das pessoas? Porque um coração governado por muitos senhores é um coração dividido. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus está falando, sabe do que, irmãos? Qual é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a unção, é o fogo. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão do que Ele é. A glória de Deus é a expressão de Deus, a maneira com que Ele se expressou para dizer quem Ele é. E como que Deus se expressou, irmãos, para nós? Ele se expressou através do Filho. A glória de Deus é o próprio Cristo. A glória de Deus não é um movimento no culto. Esse culto hoje está cheio da glória. Não, irmão. A glória de Deus é a expressão de Cristo. E deixa eu te dizer, a glória de Cristo é a expressão da sua vida, quando você expressa a Ele. Quando o reino está dividido, quando o seu coração está desgovernado, é porque ele está sendo governado por muitos senhores. A glória de Deus está sendo dividida. Ele não entra em bola dividida. Deus não entra em bola dividida. Se você quer ser governado por outro senhor, Ele vai deixar. Ele não vai ficar brigando lá dentro de você, não. Ele não vai ficar brigando para ter o governo, não vai. Por isso que a palavra diz que a gente não deve extinguir o Espírito Santo. Essa palavra extinguir vem de diminuir, de apagar. É como num combate a incêndio, a gente precisa combater, extinguir o fogo. Quando a palavra diz que ele não pode extinguir o Espírito, é isso, sabe? É extinguir, é apagar o governo, é minimizar a governança de Cristo dentro de nós. E isso acontece quando eu divido o meu coração. Um coração dividido é um coração escuro, é um coração que ninguém enxerga. O Cristiano pregou uma vez isso, é embaçado, né? É uma pessoa embaçada, você não consegue saber.
Um coração dividido, irmãos, é um coração que tem medo, inseguro. Uma pessoa que divide o governo do seu coração, não consegue submeter seu coração, é insegura. Cara, é fácil você enxergar uma pessoa dividida no coração. Ela é insegura. Ela ataca porque ela tem medo de ser atacada. Ela tenta se proteger. Tem muita gente que está com o coração dividido e vive atacando. Não porque ela é ruim, aquela pessoa, não, é porque ela tem medo. Porque as trevas escondem dela quem ela é. E quando as trevas escondem quem você é, você tem medo de qualquer coisa. Não viva mais um coração assim. Alinhe seu coração à palavra profética. Como está seu coração? Como é que está seu coração? Quem é que está governando aí? O texto diz também assim: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse texto é muito... Cara, eu acho que eu já preguei umas 10 vezes nesse texto aqui. E cada vez é uma palavra diferente. Eu vou ler ele inteiro agora, que eu acho tremendo esse texto. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Tremendo, né? Sabe o que significa a estrela da alva nascer? Eu não preciso nem dizer para você quem é a estrela da alva, né? A estrela, nasça a estrela da alva. Isso está falando de um amadurecimento de Cristo dentro de nós. A palavra profética, irmãos, não tem outro objetivo a não ser fazer amadurecer a estrela da alva dentro de você. A palavra profética vem para amadurecer Cristo dentro de você. O Cristo precisa crescer dentro de nós. Tem gente que tem 1000 anos de igreja, mas ainda continua carregando um menino Jesus dentro dele. Está parecendo um presépio ambulante. Essa foi boa, hein, Afonso? Crente presépio ambulante, já viu esse? Eu tenho 30 anos do ministério, aleluia. Olha o meu anel. Presépio ambulante, tem um menino Jesus, inconstante, inseguro, levado pelos sentimentos, sem governo. Ser maduro não é o quanto tempo que você tem de igreja, de convertido. Ser maduro não é o quanto que você tem de conhecimento das Escrituras, não se engane. Ser maduro, irmãos, não é carregar um título. O que tem de gente carregando o título imaturo e não permite que a estrela da alva amadureça e cresça dentro de si. Sabe o que é para mim a melhor definição do que é ser maduro? Eu escrevi para não esquecer. Ser maduro é o quanto de Cristo flui dentro de você diante das diversas situações da vida. Ser maduro é o quanto você manifesta de Cristo diante das suas circunstâncias. É qual a resposta que você dá. É o quanto de Cristo você manifesta diante das perguntas da vida. Isso é maturidade. Sabe o que eu acho legal, cara? Que a gente está vivendo um tempo tão tremendo da igreja. Porque a igreja, por muito tempo, a manifestação da igreja do Senhor foi retida. Esses dias eu estava falando com o apóstolo Cristiano, se ele me ouviu ou estiver me ouvindo depois, ele me corrigiu uma frase que eu falei: a igreja nunca ficou paralisada. A igreja nunca ficou paralisada, a igreja do Senhor nunca paralisou. Ela continua avançando. Só que a manifestação da igreja foi paralisada. E eu acho muito louco que a gente está vivendo os dias de hoje, porque eu vejo pessoas às vezes com 1 ano de conversão, 2 anos de conversão, 3 anos de conversão, cara, vivendo um nível de entrega tão grande, que tem gente que tem décadas que não consegue viver. Sabe, gente conseguindo vencer o impulso dos seus sentimentos, às vezes, novos convertidos. Gente que antigamente, quando era confrontado, não pensava 2 vezes, fechava a mão e ia para cima. E gente que consegue hoje governar sentimento. E tem pessoas que cara, desculpa falar, mas é velho e não consegue vencer sentimento. Não consegue segurar aquilo que sente na alma. Ser maduro é o quanto de Cristo eu estou manifestando. Isso é maturidade.
Se você enxerga Cristo na vida das pessoas ao seu redor, você pode ter certeza que essas pessoas, elas são maduras e têm amadurecido no Senhor. Eu vou concluir agora, porque a estrela, o nascimento, o crescimento, o amadurecimento de Cristo em nós, não tem outro caminho sem que seja a cruz, né? E eu vou fechar com a cruz. E olha que interessante, né? A cruz não é 2 paus de madeira. Não. Isso aí é crucificação. E para crucificação até o ladrão vai. Então não ache você que se você está sendo crucificado, você está vivendo a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é 2 paus de madeira, não. Isso aí até o ladrão vai. A cruz de Cristo, irmãos, é muito mais do que ser crucificado. A cruz é a dor que a nossa alma sente, abrindo mão das suas vontades, dos seus desejos, seus impulsos para poder manifestar Cristo. Isso é a cruz. Porque se a gente parar para pensar, para a crucificação até o ladrão foi. Só que o ladrão foi forçado para a cruz. Ou você acha que se falasse para ele assim, ó, vou soltar vocês agora, vocês têm que ir para a cruz. Ele foi forçado para a cruz. Agora Jesus não. Jesus não foi forçado para a cruz. Vai lá ler a história. Lá no jardim ele já estava se entregando. E quando ele chegou diante do traidor, ele falou, pode fazer o que você veio fazer. Eu me entrego. Ir para a crucificação até ladrão vai. Agora ir para a cruz é só rei. E ele diz que ele é rei de reis. Então nós precisamos ir para a cruz voluntariamente. Sabe o que às vezes eu ouço? E eu estava hoje preparando a palavra, e o Espírito falou isso comigo. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, então, né, tem que morrer, né, profeta? Não é assim, a gente tem que morrer, tem que ir para a cruz, né? Tipo assim, ó, eu tenho que ir, né? Eu sou forçado a ir para a cruz. Não, não vá para a cruz forçado. Se for para a cruz forçado, você não vai para a cruz, você vai para uma crucificação. Vai ser uma dor em vão. Você está indo lá forçado. Não vá para a crucificação, irmãos, mude a sua vida. Eu quero ir para a cruz, eu preciso ir para a cruz, e eu vou para a cruz, porque a cruz faz parte do amadurecimento de Cristo na minha vida. A cruz é a dor que você sente quando você quer reagir e não reage. A cruz é a dor que você sente quando você poderia e deveria falar diante de uma razão e você abre mão dela. A dor é quando você está certo e alguém está errado e você abre mão de falar para poder viver a cruz. A cruz é muito mais do que dor na crucificação. Lembre-se disso, na crucificação até o ladrão vai. Mas para a cruz só teve um Rei dos reis, Senhor dos senhores, que disse, a minha vida ninguém a toma, porque eu a dou. Ele disse isso, irmãos, a minha vida ninguém a toma, porque eu a dou. Esse é o exemplo da cruz. Amém? Então coloque-se de pé, para a gente encerrar. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias de cumprimento de palavra. E o mais louco com Deus é que Deus vai cumprindo a palavra e também vai liberando outras. Nós estamos vendo coisas acontecer nessa casa que nós ouvimos Deus falar há tempos atrás. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a palavra do Senhor, ela é real e verdadeira. E você vai viver tudo o que Deus falou a respeito de você. Só que você precisa se movimentar. Você precisa deixar que essa palavra alinhe sua vida, alinhe seu coração. Seu coração precisa, receber essa candeia de tempo em tempo para destruir as trevas, para que a estrela da alva nasça, cresça, se desenvolva, avance, amadureça em você. Chega de ficar vivendo com o coração dividido. Coração dividido, irmãos, é desgoverno. Aonde dois mandam, ninguém obedece. Até as trevas agem assim, sabia? A gente trabalhou já muito com libertação e a gente sabia que toda vez que manifestava um demônio, às vezes por bondade, ajuda das pessoas, aí vinha 4 ou 5 em cima do demoniado, né? O pastor Josué lembra desse tempo. Vinha 4 ou 5 em cima do demoniado e ficava um mandando embora, outro amarrando e o outro expulsando. Então um falava, em nome de Jesus está amarrado, o outro, não, em nome de Jesus vai embora. Aí o demônio falou, caramba, não tem governo aqui, então eu não vou fazer nada, eu vou bagunçar. Porque onde há desgoverno, irmãos, as trevas governam.
Tem que ter governo, tem que ter uma palavra, tem que ter uma direção. Esse é o tempo das nossas vidas. Eu vou deixar a última frase aqui como profeta de Deus sobre a sua vida. Se você não se alinha à palavra profética, a palavra profética vai te alinhar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero fazer um primeiro apelo nessa noite. Pode fechar os seus olhos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, e você está aqui e ouviu essa palavra, e já está vendo tudo que Deus está fazendo aqui, e você veio a primeira vez e você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, governar a sua vida. Ah, mas eu já vou na igreja, eu já tenho uma religião. Não estamos falando disso, estamos falando de uma entrega. Estamos falando de você verbalizar isso, de você declarar isso. Se você está aqui hoje pela primeira vez e quer entregar a sua vida ao governo de Cristo, levante a sua mão onde você está. Você que veio pela primeira vez e quer fazer isso. Tem uma mocinha aqui do lado, tem mais alguém? Você que quer entregar a sua vida ao governo do Senhor, levante a sua mão onde você está. Tem mais outra pessoa ali? Tem mais aqui? Tem alguém? Me ajude aí, gente. Se você quer entregar a sua vida para o Senhor, eu vou pedir para quem está do lado aí dessa pessoa que levantou a mão, você que está aí junto aí, que você possa trazer essa pessoa aqui à frente, por favor, para receber uma oração. Traga ela. Tem mais alguém aí? Venha. Nós queremos orar pela sua vida. Tem uma mocinha aqui, ó. Já pode vir uma pastora aqui, por favor, rapidinho. Vem aqui, uma pastora aqui com ela. Isso. Amém. Nós vamos despedir de todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra possa alinhar você, que você possa render seu coração, permitir que o Senhor governe sua vida cada dia mais. Deus abençoe.